A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título: Quem é o pastor? Boa esta pergunta, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda sexta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula, da lição de número 7, dos pré-adolescentes, do terceiro trimestre de 2024, que traz por título: Quem é o pastor? Veja só, se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou deixar a dinâmica com vocês e você poderá aplicar na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos pré-adolescentes, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim, você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: o que é ser pastor? Como ser pastor? Pergunte também: qual a função do pastor? Pergunte quais são as características de um pastor. Ei, Jesus amado! Pergunte também: quem é o sumo pastor? Meu Deus, será que seus pré-adolescentes vão conseguir responder? Aproveita e já deixa aqui na descrição desse vídeo o nome do seu pastor. Será que você sabe? É benção, viu? Então, veja só, você vai iniciar fazendo perguntas, mas essas perguntas não podem ser respondidas por você. Você precisa dar espaço, dar vez, dar voz aos seus alunos. Mas tem muito professor que gosta de perguntar e responder. Assim, você estará incentivando, motivando a sua turma a não participar da sua aula. Você não pode perguntar e responder. Aí você me diz: mas pastor, minha turma é tímida, não gosta de participar, não gosta de falar. Talvez porque você está acostumando a sua turma a não participar. Porque se você pergunta e você responde, porque sua turma vai correr o risco de responder errado. Por isso, nesse primeiro momento, faça a pergunta e espere a participação dos seus alunos. Então, logo após a dinâmica ou essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com relação aos seus conhecimentos. Por exemplo, quem é o pastor? Já peço que você esteja orando pela vida do seu pastor, viu? Ser pastor não é tão fácil como muitas pessoas pensam que é, imaginam que é e queiram até mesmo ser. Primeiro, ser pastor precisa ser chamado por Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aí querendo exercer a função, querendo ser chamado de pastor, mas não tem chamada divina. Esses vão sofrer mais, esses vão ficar sozinhos, vão passar por adversidade. Ah, professor, e o pastor que é chamado por Deus não passa por adversidade? Passa. Mas a grande diferença é
quando você está em uma posição que foi chamado por Deus, direcionado por Deus, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, para que você possa passar todas as lutas na presença dEle. Agora, quando você está em uma função, porque você quer, porque você ficou do lado do pastor, porque você é amigo do pastor, você vai passar por luta sozinho. Por isso, é melhor estar na prova, na direção de Deus, viu? Vai aprender nessa dica. Mas vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, na sexta-feira, nós estamos postando vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para baixar e compartilhar com a sua turma. Eles vão gostar. Mas vamos para a nossa lição de hoje, que está em Atos capítulo 20, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos pré-adolescentes para ler a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para o nosso versículo de destaque, onde a Bíblia Sagrada diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos de número 23, versículo 1. Devemos entender que todo cristão, isso mesmo, todo cristão tem um pastor. E nós temos o sumo pastor, o pastor dos pastores, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele cuida de você, ele protege, ele dá graça, ele te abençoa, ele abre as portas, ele traz alimentos. Nós temos o nosso sumo pastor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. Olá, querido pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes, a paz do Senhor. A lição desta semana apresenta como assunto principal o dom ministerial de pastor. Ser pastor não é uma tarefa fácil, aliás, é uma missão muito difícil. Essa missão, Deus confiou a pessoas especiais, escolhidas e capacitadas para esse propósito. O rebanho de Deus precisa ser cuidado por pessoas que tenham amor pelas ovelhas e estejam dispostas a buscar aquelas que se encontram perdidas e curar as que se encontram feridas. Preste atenção, irmãos, ser pastor não é uma profissão. Isso mesmo, ser pastor não é uma profissão, é uma missão dada, chamada e capacitada pelo Senhor. Eu sei que hoje tem muitas pessoas agindo, vivendo como se pastor fosse uma profissão. E não é, é uma missão que Deus chama pessoas, capacita para cuidar de pessoas. O chamado para pastor é para cuidar, zelar, proteger, alimentar, meu Deus amado, cuidar das ovelhas. Mas hoje muitas pessoas que não foram chamados por Deus, que não passaram pela porta e sim pela janela, isso mesmo, tem muitas pessoas aí que hoje são chamados de pastores, mas não foram chamados por Cristo, passaram pela janela. Por isso acabam magoando, ferindo, não trazendo o verdadeiro alimento sólido da palavra para suas ovelhas. E as ovelhas acabam ficando doentes e não tem ninguém para cuidar. Mas, no entanto, Deus ainda tem os verdadeiros pastores, pastores chamados, dedicados, com compromisso na obra do Senhor. Já aproveito e mando a paz do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, Carlito Machado Fiel, é uma benção. Assim também com o meu pastor presidente da convenção, pastor Valdomiro Pereira e o pastor Jonias Pereira, que tem sido uma benção também na minha vida. E os demais pastores, tá bom? Então veja só, ser pastor é uma missão e não uma profissão. Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: alguém que cuida do rebanho. Algum dia você já pensou sobre a importância do pastor? Jesus
quando veio a este mundo, se dedicou ao máximo a todas as pessoas, cuidando e amando. A Bíblia diz que Jesus é o maior pastor que existe. Ele é o bom pastor, descrito no Evangelho de João. Ser pastor é algo tão importante que o nosso Salvador, o nosso libertador, ele é chamado de o bom pastor. Em outras palavras, ele é o exemplo de pastor. Aquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós, todo pastor deve fazer. Jesus nos protege, o pastor deve proteger. Jesus dá alimento, o pastor deve conduzir a bons alimentos. Jesus nos protege, o pastor deve proteger. Ou seja, Jesus é o modelo que todo pastor precisa seguir. Meu Deus, não é fácil não, viu? Mas vamos conseguir. Quem crê nisso, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, e a letra A, que traz por título: um pastor exemplar. Jesus disse que sempre cuida das ovelhas que o Pai lhe deu. Essa tarefa foi dada a homens que tivessem o mesmo amor e fossem dedicados para cuidar da igreja como ele fez. O profeta Isaías mostra como o pastor deve cuidar das ovelhas. O pastor tem a responsabilidade de ensinar o caminho correto para que as suas ovelhas não se percam indo por um caminho perigoso. Ele também alimenta e dá carinho às ovelhas. Quando aparece qualquer falso ensinamento ameaçando o seu rebanho, lá está o pastor protegendo a todos. E se mesmo assim a ovelha pensar em ir para um lugar de risco, o bom pastor irá buscá-la. Veja só, a missão do pastor é cuidar, proteger e alimentar. Isso mesmo, todo pastor tem a função de estar cuidando da ovelha. A ovelha que está sadia, o pastor cuida. A ovelha que está ferida, o pastor cuida. Pastor é de todo o rebanho. Não existe ovelha melhor, existe ovelha. E toda ovelha precisa ser cuidada pelo seu pastor. Da mesma forma, a proteção. Quantos são os inimigos que tentam pegar, matar, destruir as ovelhas de Cristo? São diversas, mas o pastor tem que estar apto, o pastor tem que estar vigilante, o pastor tem que estar atento e o pastor também tem que alimentar as suas ovelhas. E o alimento espiritual é a palavra. Pastor, professor da IBD, eita glória, presbítero, liderança, nós precisamos ter a palavra que venha trazer alimento, conforto, que venha exortar, que venha corrigir, que venha ensinar. O alimento que nós, enquanto pastores, precisamos passar para a nossa ovelha é a palavra de Deus. Pois está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como está seu alimento, crente? Ovelha, ovelha, se alimente da palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e a letra B, que traz por título: a missão do pastor. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, atentando para suas necessidades espirituais que possam surgir ao longo da caminhada na fé. É através do ministério pastoral que as pessoas são alcançadas pelo sumo pastor Jesus Cristo. Você pensa que a missão do pastor na igreja termina por aí? Não mesmo. Além de cuidar de todo o rebanho, o pastor ainda é responsável pelo bom funcionamento da casa de Deus para que tudo caminhe bem. Ou seja, ele também deve ser um bom administrador. Irmãos, entenda o seguinte, principalmente hoje, grande é a função e a responsabilidade do pastor. Tem pastor que na igreja ele é o pastor, o administrador, o pedreiro, isso mesmo, o engenheiro, o pintor, meu Deus amado. Tem pastores aí exercendo o ministério pastoral, cuidando, zelando, pregando, na construção civil, na questão administrativa, fazendo tudo. E eu te pergunto, e qual é a sua contribuição para a obra do Senhor? Você vai deixar seu pastor fazendo tudo? Pelo amor de Deus, ajude. Eu sei que o pastor, ele gosta também. Isso mesmo. Tem pastor também que, se pudesse, fazia tudo na igreja. Vigia, pelo amor de Deus. O bom líder, ele precisa delegar funções aos seus liderados, mas os seus liderados têm que ser pessoas de confiança.
O pastor não pode colocar departamento na mão de qualquer pessoa. Isso mesmo, não pode colocar qualquer professor, meu Deus amado, consagrar qualquer obreiro. Por isso, ore pela vida do seu pastor. Mas, no entanto, grande é a responsabilidade, principalmente na área espiritual da igreja, quanto também na área administrativa. Qualquer coisa que dê errado, quem vai ser culpado é o pastor. E até mesmo na forma criminal, isso mesmo. Qualquer coisa errada na área criminal, o pastor será o culpado. Por isso, ore pelo seu pastor, viu? Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte, mas pergunta o seguinte, está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim você vai receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos PDF, caça-palavra, cruzadinhas, atividade online, um plano de aula completo, como você ministrar essa aula. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: uma autoridade administrativa. A jornada pastoral exige esforço, haja visto que precisa cumprir muitas tarefas. O chamado para o ministério pastoral vem acompanhado de grandes responsabilidades como ensinar, aconselhar, apoiar, fazer missões e evangelizar. Além disso, ainda precisa estudar a palavra de Deus continuamente para pregar mensagens que alimentem espiritualmente o rebanho. O compromisso com o ensino das Escrituras deve ser priorizado na vida do ministro. Quando o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, ele disse: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a mensagem do Evangelho. Veja só, autoridade administrativa. O pastor precisa organizar as finanças da igreja. Isso mesmo, as finanças da igreja. O que comprar, o que vender, quando comprar, o que está certo, o que está quebrado. Precisa cuidar da parte administrativa, da parte burocrática também, da documentação, do CNPJ da igreja. Meu Deus amado, da contabilidade, das atas. Ele precisa ter um conhecimento geral para que a igreja possa funcionar. Tem muitas igrejas por aí fechando porque a liderança da igreja não teve responsabilidade, não cuidou dos documentos. Aí o irmão vai dizer: não, pastor, foi o diabo. Não é o diabo, não. É falta de organização. A igreja precisa entender que enquanto estiver aqui na terra, ela também é uma organização. Enquanto organização, precisa estar estabelecida, organizada, planejada, com a sua documentação em dias. E isso cabe a quem? O pastor da igreja. Então, ore por ele. Mas veja só, essa questão de cuidar da parte burocrática não pode tirar o foco ou a missão maior dele, que é cuidar de pessoas, transmitir a palavra de Deus. Todo pastor precisa ter tempo para meditar na palavra, meu Deus, se alimentar da palavra,
para levar à noite a palavra, o ensinamento, a pregação. E essa pregação tem que ser mocotó. Ei, Jesus amado, tem que ser comida forte, irmãos, de ensinamento, de palavra que venha trazer exortação, que venha confrontar o pecado, que faça com que você se arrependa do seu pecado. Mas isso só vai vir se ele buscar primeiro, se ele orar primeiro, se ele meditar primeiro, se ele tiver assim com comunhão com Cristo. Aí Deus vai descer o óleo, eita glória, Deus vai descer a graça sobre a vida do seu pastor, e ele vai ministrar a palavra, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e você vai dizer: meu Deus, o tempo passou rápido demais, nem parece que já tem 1 hora que meu pastor está pregando. É porque ele meditou, estudou, consagrou, e Deus dá graça, viu? Mas tem dia que só tem 10 minutos, a gente pensa: meu Deus, já tem 1 hora essa mensagem e só tem 10. Ei, Jesus amado. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, e a letra A, que traz por título: a vida de pastor não é fácil. Já imaginou como esses homens de Deus devem ficar cansados com tantas tarefas para realizar diariamente? Além de cuidar do rebanho cristãos, eles fazem o trabalho administrativo da igreja. Essa função exige alguém com muitas qualidades, como ser inteligente, eficiente, trabalhador e principalmente honesto. Isso traz tranquilidade ao rebanho de Deus, por saber que a igreja está em boas mãos. A honestidade do pastor. Primeiramente, se ele não é honesto, ele não deveria ser pastor. Se ele não é honesto, ele não foi chamado por Cristo. Porque na igreja do Senhor, principalmente a liderança, tem que ter caráter. Por isso que não pode se precipitar, não pode ficar consagrando pessoas sem ser experimentada. Ah, mas ele canta bonito, ele prega bonito. Quero ver o caráter dele. Ei, Jesus amado, quero ver o caráter. A grande questão é que nós normalmente valorizamos mais os talentos do que o caráter. Canta bonito, prega bonito, tem conhecimento, vamos consagrar. E o caráter? E o comportamento, e a atitude, e ele com a esposa, ele com o filho, ele com o pai, ele como funcionário, ele como patrão, ele como aluno, como professor. Você tem observado? Irmãos, precisamos valorizar mais o caráter do que o talento. Tem pessoas que cantam bonito, prega bonito, mas não tem caráter. E imagine só, se um desse canta bonito, prega bonito, não tiver caráter, vai acabar se desviando e desviando muitas pessoas do caminho do Senhor. Por isso, ore pelo seu pastor, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, e a letra B, que traz por título: servo fiel. Você se lembra de José, o filho de Jacó? Quando estava lá no Egito, Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Depois disso, Faraó o colocou como administrador da nação. A missão do pastor escolhido pelo Senhor é bem parecida. Pastor é semelhante à figura de um mordomo que cuida dos bens do seu senhor. Deus confiou aos seus servos a responsabilidade com a sua obra. Cabe ao ministro o compromisso de se mostrar um mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. Eu acho interessante você até conversar com seus pré-adolescentes que a igreja tem dono. Você sabia disso? A igreja onde você congrega tem dono. Só que o dono não é o pastor, não é o presbítero mais velho, não é quem deu o terreno, não é quem ajudou. O dono da igreja é Cristo Jesus. A obra é dele. A igreja é dele. Quem comprou a igreja foi ele. Quem chama a liderança é ele. Tudo para ele. Agora presta bem atenção. Se você foi chamado por Deus e não valorizar, e não cuidar, e não zelar, será desprezado, será rejeitado, será tirado. Muitas pessoas tiveram a chamada de Deus, tiveram a bênção do Senhor, mas quando chegou lá, não valorizou. Deus tira e coloca outro. Isso mesmo, Deus tira e coloca outro. Principalmente nas áreas administrativas, irmãos. Pastor, liderança, precisa saber cuidar dos recursos da igreja, da finança da igreja. Tem pastor que quando sai de uma igreja, de uma congregação, a congregação está devendo tanto dinheiro que ninguém sabe para onde é que foi. Que Deus tenha misericórdia, viu? Muitas das vezes não é roubo não, viu? Eu estou falando de falta de administração.
Por isso que eu acho que todo pastor deveria tomar uma aula, capacitação também com relação à área administrativa. Agora, observação, se o obreiro não consegue administrar a sua casa, os seus recursos, ele vai saber administrar o recurso da igreja? Uma observação, viu? Um obreiro que não conseguiu construir sua casa, não conseguiu estabelecer sua casa, não tem nada, meu Deus amado. Será que ele vai ser um bom administrador? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. É uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. O que você acha daquele obreiro que não conseguiu estabelecer nada, não conseguiu construir nada, não tem nada na vida? Ei, Jesus amado, vai conseguir cuidar bem da casa do Senhor? Não estou falando de riqueza, estou falando da área administrativa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ei, Jesus, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Antes, preste atenção. Se você quiser, pode estudar agora conosco no nosso curso básico de teologia. Estamos lançando a nossa plataforma de curso, onde você vai ter acesso a vários cursos, em especial o curso básico em teologia, curso para professores, curso de escatologia e muitos outros cursos também. Pagando apenas R$20 por mês, você terá acesso a todos os nossos cursos. Para mais informações, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link, assim, olha, conhecer a plataforma de curso. Se quiser já estudar, basta fazer a sua assinatura, que na mesma hora você vai receber no seu e-mail um login para ter acesso a todos os nossos cursos. Por isso, vem estudar na plataforma do canal Descomplicando a Teologia, porque aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o pastor deve ser respeitado. Você já pensou se não tivéssemos nossos pastores? Eles se dedicam tanto, nos guiam, às vezes, por caminhos difíceis. Como boas ovelhas, devemos retribuir em obediência o cuidado e o carinho de nossos pastores. Por isso, a Bíblia ensina honrá-los. É agradável aos olhos do Senhor quando amamos nossos líderes com amor fraternal. Irmãos, presta bem atenção. Toda liderança tem que ser respeitada e honrada. E você deve fazer isso porque é um princípio bíblico honrar as lideranças. E como nós estamos falando de pastores, eu já quero saber, você já deu presente ao seu pastor? Você já orou pelo seu pastor? Tem muitas ovelhas que querem ser cuidadas, protegidas, zeladas, alimentada, defendida, mas nunca honra o seu pastor. Isto é errado. Isto é errado, pelo amor de Deus. Honrar fala de cuidar do seu pastor, de prover as necessidades do seu pastor. Isso mesmo, as necessidades. Por exemplo, o pastor, ele cuida das ovelhas, mas ele sobrevive à custa das ovelhas. Então, quem tem que cuidar do seu pastor é você, zelar, cuidar, orar, no mínimo. Presta bem atenção e faça a pergunta também para os seus pré-adolescentes. No mínimo, todo cristão deve orar pelo seu pastor, para Deus dar graça, Deus dar sabedoria. Se tem alguma coisa que você percebe que o seu pastor não é tão bom, apresenta a Deus, para que Deus possa dar graça, para que Deus possa estar usando o seu pastor. Mas não fica falando mal do pastor não, que você está errando, viu? Presta atenção. Não fique nos cantos da igreja, na porta da igreja, na rua, no WhatsApp, falando mal do seu pastor, não, viu? Se tiver algo que você perceba que não é bom na vida do seu pastor, apresente a Deus. Ore a Deus e o sumo pastor vai corrigir o seu pastor. Mas não é você não, viu? Vigia. Mas vamos para o nosso terceiro tópico e a letra A, que traz por título: líder exemplar. O mordomo infiel, citado por Jesus na parábola, é um exemplo claro que o pastor não pode ser. O pastor tem que ser um exemplo em tudo o que faz para ser respeitado. Você sabe o significado de respeito? Quer dizer ter apreço, consideração. O escritor da Epístola aos Hebreus escreveu: lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês.
pense como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Os pastores são como os pais espirituais e nos marcam com seus bons exemplos, dignos de ser imitados. Quando os honramos, mostramos o amor de Cristo Jesus. Observe o seguinte, hoje me parece que as pessoas estão perdendo o respeito, a consideração pela liderança. Isso é qualquer um. Estou incluindo aqui todo tipo de liderança. Os pastores, professores, as pessoas que estão na frente. Perdeu-se o carinho. Sabe por quê? Hoje todo mundo quer ser senhor. Todo mundo hoje quer ser o pastor, quer ser o chefe, quer ser o líder. Hoje todo mundo quer mandar. Ninguém quer ser mais mandado por ninguém. É como se fosse humilhante você ser um auxiliar da igreja. É como se fosse humilhante você ser um diácono, você ser um presbítero, você ser um pastor auxiliar. É como se fosse algo humilhante. E não é, meus irmãos, pelo amor de Deus. A igreja de Cristo é formada por vários membros. Tem membro que é um pé, já tem membro que é a unha. Mas todos nós fazemos parte da igreja. E a igreja precisa da mão, mas precisa da unha. A igreja precisa do pé, mas precisa do calcanhar. Somos membros da igreja de Cristo. E como membros da igreja de Cristo, diante de Cristo, nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Cada um tem sua chamada e precisamos exercer a chamada. Por exemplo, se Deus te chamou para ser porteiro da igreja, por que tu quer ser o pastor da igreja? Se Deus te chamou para ser diácono, por que tu quer ser presbítero? Parece que na igreja existe questão de promoção. Eu tenho que ser promovido. Eu já tenho aqui 5 anos de diácono. Eu tenho que ser consagrado agora presbítero. Eu já tenho 5 anos de presbítero. Eu já tenho que ser pastor. Não é assim, não. É por chamada de Deus. Não adianta chegar lá se não foi chamado por ele. Sabe por quê? Vai ficar sozinho, vai ter luta, vai ter prova e vai ficar sozinho. Entendeu que mistério? Por isso, ore pelo seu pastor. Mas dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e a letra B, que traz por título: honra a quem tem honra. Respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Na carta aos Hebreus está escrito: obedeça aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar contas disso a Deus. O pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitado. Jesus afirmou que o pastor conseguiu, pelo cuidado e zelo, conquistar a confiança das suas ovelhas. Assim, eles não seguem outra pessoa, porque não confiam em qualquer tipo de voz. Uma observação: todo pastor vai prestar conta a Deus. Quem chamou o pastor foi Deus. E a quem o pastor vai prestar conta é o Senhor. Deus sabe o que o pastor faz às escondidas. Deus sabe o que o pastor faz com o dinheiro. E ele vai sofrer o dano. Vai ter consequência na vida daqueles que estão exercendo o ofício de pastor, mas não estão sendo fiéis. Deus vai cobrar. Deus vai apertar o juízo. Mas eu tenho dito que isso não cabe a mim, não cabe a você. Você não foi chamado para ser delegado da igreja, para ser o capitão da igreja, o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. O cabeça é Cristo. Você e eu somos membro do corpo de Cristo, mas o cabeça, o dono, o maior, o grandão, o que pode, o que manda é Ele. E eu preciso entender que cada um na sua área, na sua chamada, isso mesmo, qualquer um, seja o pastor da igreja, seja o porteiro da igreja, todos estes vão prestar conta a Deus do serviço. Te pergunto, e você? Como é que vai chegar diante de Deus com o teu serviço? Porque você tem feito, querendo reconhecimento humano, consagração humana. Tem muitas pessoas na igreja frustradas, sabe por quê? Tem servido ao homem e não a Cristo. Faz de tudo para ser visto por o pastor, faz de tudo para ter reconhecimento do pastor. O pastor vai acabar não te abençoando, não. Eu prefiro a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu prefiro o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas tem pessoas que só querem ir no culto. Meu Deus, se o pastor tiver.
Tem pessoa que só vai no evangelismo se o pastor tiver. Tem pessoa que só pega água se o pastor tiver. Só pega cadeira se o pastor tiver. Ou seja, quer porque quer ser visto pelo pastor, esperando a consagração, esperando o reconhecimento. Cuidado que você pode ficar frustrado. O pastor pode não estar te vendo e não reconhecer o seu serviço que está prestando a ele. Isso mesmo, o teu serviço não está sendo prestado a Deus, está sendo prestado ao pastor, vai cobrar dele. Agora, varão, presta atenção, aumenta o som aí, se você estiver servindo ao pastor. Agora, se você estiver servindo na sua igreja, como se estivesse servindo a Cristo, tem galardão para você. Se você serve na sua igreja esperando o reconhecimento divino, fica tranquilo, porque o nosso Deus não deve nada a ninguém. O nosso Deus não deve nada a ninguém. Ele paga e paga muito bem. A Bíblia chega a dizer que a bênção do Senhor, ela é sacudida, recalcada e transbordante. É assim a bênção do Senhor que vai chegar na tua casa, na sua igreja, na sua família. Agora, faça tudo para a glória dele e não a sua, crente. Eita glória, eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: ser pastor não é uma tarefa fácil. Por esse motivo, precisamos honrar e ajudar nossos pastores, orando e ajudando na realização da obra. Saiba que Deus honrará os seus esforços. Todo cristão tem essa missão, essa responsabilidade de cuidar, zelar e orar pela vida do seu pastor. Te pergunto, o que é que você tem feito? Te pergunto, como está o seu comportamento, a sua atitude diante do seu pastor? Deixa aqui nos comentários, viu? Pergunta o seguinte, você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Já vai deixando aqui nos comentários. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Estamos na lição de número 7, que traz por título, quem é o pastor? Boa esta pergunta, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda sexta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal com relação à Revista dos Pré-Adolescentes. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título, quem é o pastor? Presta bem atenção. Nessa lição está abordando a função do pastor, as características do pastor e incentivando também você, nós estarmos motivando, dando a palavra de ânimo, honrando o nosso pastor. Isso mesmo, toda ovelha deve honrar o seu pastor. Então vamos trabalhar exatamente nessa temática daqui. Para isso, você vai precisar levar para a sua turma um pedacinho de papel, um post-it bem bonitinho. Pode ser no formato de um coração, pode ser no formato de uma medalha. Fica agora ao seu critério. Preste atenção. Vai levar para a sua turma um pedacinho de papel, pode imprimir, mas no formato bonito de coração ou de medalha. E também deve levar para a sua turma canetas. Por quê? Você vai informar que já que nós devemos honrar o nosso pastor, valorizar o nosso pastor, cada um dos pré-adolescentes vai estar escrevendo uma palavra de ânimo, de motivação para o pastor presidente. Isso mesmo,
para o pastor que é líder, tá bom? Se na sua congregação o seu pastor presbítero, vai ser direcionado para ele. Se na sua congregação o seu líder é um diácono, vai ser direcionado para ele, tá bom? Aqui é o líder da congregação, aqui é o dirigente da igreja, dirigente da congregação, que vai ser honrado, tá bom? Até porque ele pode ser um diácono, mas está exercendo a função de pastor. Então aqui será o momento em que a sua turma de pré-adolescentes estarão honrando, fazendo uma declaração, uma mensagem bonita para o seu pastor. E no final da sua aula, você estará dando com a sua turma e também fazendo uma oração. Isso mesmo. Já vai combinando aí com o superintendente da EBD que no final vocês querem fazer uma oração pela vida do seu pastor. Presta bem atenção para não fazer nada errado. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Ser membro é um parceiro. Vamos enviar vários materiais. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Vamos enviar todos esses materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Então, preste atenção, como realizar essa atividade. Você vai levar já impresso, tudo bonitinho, um post-it, um pedacinho de papel, no formato de coração ou no formato de uma medalha. E cada pré-adolescente vai ter que escrever algo bonito. Pode ser um versículo para presentear o seu pastor. Se você quiser também, pode levar um presente para o seu pastor. Fique à vontade. Deixa Deus te usar, viu? E cada pré-adolescente deve procurar o seu pastor e presentear a ele, falando: pastor, muito obrigado por estar cuidando de mim, zelando da minha vida. E aqui é um simples presente. Se for algo, por exemplo, post-it, é bom porque pode colar. Já pensou o seu pastor presidente sair de lá da igreja com um bocado de medalha? Ei, Jesus amado, um bocado de coração dado de presente pelos seus pré-adolescentes? Assim você estará incentivando, ajudando e ensinando que crente é crente, ovelha que é ovelha, honra e cuida do seu pastor. Então observe, cada pré-adolescente vai escrever um versículo, uma mensagem de carinho, de respeito, de honra ao seu pastor. Vocês vão chamar o pastor, vai estar presenteando, vai estar colocando nele. Ei, Jesus amado, seu pastor vai sair cheio de coração, cheio de medalha. Deixa Deus te usar. Isso, irmãos, você estará ensinando a seus pré-adolescentes a honrar o pastor, a cuidar do pastor, a abraçar o pastor. E não se esqueça de fazer também a oração. Isso mesmo, ore pelo seu pastor, coloque a mão sobre o seu pastor, para que Deus possa estar guardando, protegendo e livrando ele de todo mal. Grandes são as adversidades. Concorda comigo? Já pergunto, você gostou? Ficou em dúvida? Já vai deixando aqui nos comentários, porque você já sabe, nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Deu dito, se quiser, dê um presente ao seu pastor, mas é momento de honrá-lo. Preste atenção, só porque você ficou comigo até o final, vou deixar aqui mais uma dica. Se você quiser também, você pode pegar os versículos que falam acerca do pastor e fazer uma pequena apresentação com a sua turma no final da aula. Isso mesmo, pega alguns versículos que tratam acerca da função do pastor, da responsabilidade do pastor e peça a oportunidade para que no momento do aprendiz vocês façam essa pequena apresentação. Por exemplo, ser pastor
Aí cada um vai falando que é ser pastor e depois vocês dão um abraço, pastor, valoriza. Eu tô dito, é momento de valorizar, de reconhecer. Eu disse aqui que tem pessoas que querem ser reconhecido, tem pessoas que querem receber a bênção, tem pessoas que querem receber o cuidado, querem receber presente, mas na hora de presentear, meu Deus amado, sai, não gosta, tá errado. É honrando que seremos honrados. Presta atenção, é honrando que seremos honrados. E você, quem sabe que hoje estará honrando o seu pastor, no futuro não será você honrado. É honrando que Deus estará nos honrando. Honre a sua liderança e Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus. Mas que Deus esteja te abençoando, te cobrindo com a sua graça, com o seu poder. Que Deus venha te usar nesta terra, varão. Te pergunto, gostou? Se inscreva no canal, viu? Já vou até falar, tem muitas pessoas aí nos assistindo. Fica conosco até o final, mas não se inscreve. Não deixa like nenhum, não deixa o comentário, assim você não me ajuda. Pelo amor de Deus, o que é que custa você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, assim você vai me abençoar e eu também vou te abençoar. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.